Fala galera, sejam bem-vindos ao Nostalgia Alvinegra, aqui do canal de Branco e Preto. Aquele momento bacana que a gente relembra jogos históricos do Peixão. E hoje vamos relembrar uma partida de 1972. Eu sou Alexandre Frade, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e compartilhe esse vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Galera, semana de jogo entre Avaí e Santos em Florianópolis, nada melhor do que relembrar a primeira partida desse confronto. Tá aí na tela para vocês o primeiro jogo, no dia 15/8 de 1972, um amistoso no estádio Adolfo Kunder, em Florianópolis, Santa Catarina. O Santos vencia o Avaí por 2-1. Os gols da partida pelo Santos, Alcindo, aos 5 minutos do primeiro tempo, e Alcindo novamente aos 22 minutos do segundo tempo, e pelo Avaí, o Lica, aos 24 minutos do primeiro tempo. O Santos foi a campo nesse dia com o Sejas no gol, Orlando, Pelé, Oberdan e Zé Carlos. Léo, depois entrou Alfonsinho e Nenê. Jader, Alcindo, Pelé e Edu, depois entrou Ferreira, o técnico Pepe. Vamos relembrar o que dizia o jornal A Tribuna no dia da partida. Santos no folga, joga esta tarde em Santa Catarina. Para o Santos, a possibilidade de lutar pelo título paulista acabou domingo último no Morumbi. Agora resta aguardar o Nacional e os reforços que, por certo, serão contratados futuramente. O zagueiro Perfumo é um deles e a sua contratação pode acontecer ainda esta semana. Hoje à tarde, o Santos enfrenta o Avaí em Santa Catarina às 4 horas da tarde. O jornal ele dá o destaque do Santos estar aproveitando essa semana de folga, né? Podemos dizer assim, sem partidas, para esse amistoso, para lucrar com esse amistoso contra o Avaí. O Santos, que recebeu uma cota livre de 70 mil cruzeiros para essa partida. Então, o Santos foi com o seu time titular realmente para Florianópolis para poder participar, né, desse evento lá em Florianópolis. Então, esse é o grande destaque realmente do jornal. E a possível contratação do zagueiro Perfumo. E quem era Perfumo? Perfumo é um zagueiro argentino, Roberto Alfredo Perfumo, argentino, mais conhecido como o Marechal. Ele jogou pelo Racing, foi até campeão da Libertadores pelo Racing, também jogou no River Plate, mas aqui no Brasil ele jogou pelo Cruzeiro. Ele jogou no Cruzeiro de 1971 a 1974. Então, era uma contratação na semana desse jogo contra o Avaí, que era muito comentado dentro da Vila Belmiro, mas que acabou não acontecendo e acabou o Perfumo realmente indo para o Cruzeiro e fazendo a sua história lá no Cruzeiro. Vamos relembrar o que dizia o jornal A Tribuna no dia seguinte da partida. Santos vence por 2-1 em Florianópolis. O futebol do Santos foi o mesmo, 2-1. O jornal ele dá destaque aos gols do Alcindo, né? Gols de Alcindo, um em cada tempo, deram ao Santos a vitória por 2-1. Sobre o Avaí, um dos finalistas do Campeonato Catarinense, no amistoso realizado ontem à tarde no estádio Adolfo Kunder, de Florianópolis. O time santista não apresentou bom desempenho, mas produziu o suficiente para ser superior, principalmente na segunda fase, quando marcou o gol decisivo e tornou nulas as pretensões dos locais. Não foi também uma jornada de realce de Pelé, que, no entanto, mostrou algo de seu talento, participando ativamente da jogada do gol
de abertura logo aos 5 minutos. O time catarinense empenhou-se a fundo e o seu primeiro gol, fixando o empate até prevalecer o intervalo, deixou empolgada a torcida. O jornal ele dá destaque à grande festa que aconteceu antes da partida, né? O Pelé foi homenageado, então tem aconteceram, né, coisas antes da partida, bem legal, ao público que realmente lotou o estádio e teve, estima-se que teve uma renda de mais de 120 mil cruzeiros nessa partida. Então, o Avaí conseguiu uma arrecadação muito boa, e o jornal destaca que o Santos não conseguiu mostrar o seu maior futebol, mas ele teve uma certa superioridade ao Avaí, que teve o seu momento de empolgação realmente no primeiro tempo, onde ele consegue o empate e consegue segurar esse empate até o final do primeiro tempo. Então foi um momento de grande euforia da torcida, por isso que o jornal dá esse destaque. E como aconteceram os gols da partida? Aos 5 minutos, o Pelé pela direita faz o cruzamento para o meio da área e o Alcindo acerta uma cabeçada perfeita, sem chance para o goleiro do Avaí, marcando 1-0 para o Santos. O empate do Avaí, o Lica recebe um lançamento, invade a área e o goleiro do Santos não consegue a defesa e ele faz o empate em 1-1. Na segunda etapa, o Nenê faz a jogada e o Alcindo, aproveitando um descuido da zaga, faz um tiro curto ali dentro da área, o 2-1 para o Santos. Então, esses foram as jogadas, né, da partida, para a gente poder imaginar um pouco como é que foi esse amistoso. Para poder ainda ajudar na imaginação de todos, a gente tem algumas fotos bem bacanas que são 100% desse amistoso que aconteceu em Florianópolis. Então tem o time do Avaí entrando em campo, o Avaí que jogou com a sua camisa, seu uniforme tradicional, né? A camisa azul e branca listrada, o Santos ao lado, né? O time que jogou realmente. Você consegue ver ali o Alcindo, Pelé e o Edu, né? Os três últimos ali agachados. E outra foto do Alcindo e do Pelé juntos, fazendo uma pose ali para algum fotógrafo. E, lógico, o grande destaque a 10 do Santos, né? A 10 do Rei Pelé, e essa é a maior camisa 10 do mundo, sem dúvida nenhuma. Aqui algumas fotos das homenagens que foram feitas ao Pelé antes da partida. Isso era de costume, né, nos amistosos, porque ter o Pelé na sua cidade, no seu estado ou no seu país era uma atração muito grande, né? Então, por isso que sempre existiam homenagens para o rei. E aqui alguns lances da partida, algumas fotos bem legais que mostram aí toda a movimentação da partida. Eu separei a última foto do estádio, que era realmente para todo mundo ter uma ideia do quanto estava lotado o estádio e o quanto é diferente, né? O quanto era diferente assistir um jogo de futebol. Hoje a gente tem o costume de reclamar de alguns estádios, mas olhando essa foto, você percebe que era um futebol mais raiz realmente, aonde você ficava pendurado no muro ali para assistir uma partida sem se preocupar, né? Só curtindo realmente a partida. E quem era o Alcindo? O Alcindo que foi o autor dos 2 gols da partida, o Alcindo que foi um dos destaques dessa partida. Quem foi o Alcindo? O Alcindo Marta de Freitas, nascido no dia 31/3/1945, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Atacante, jogou nos anos de 1972 e 1973 pelo Santos, 96 jogos, 48 gols. Foi campeão paulista de 1976.
1973, participou do último título, podemos dizer assim, do Pelé com a camisa do Santos. Então, é uma marca bem bacana para o Alcindo. E o Alcindo que sempre teve orgulho, sempre dizia, quando tinha oportunidade, que ele foi uma contratação que o Pelé recomendou, né? Então, ele dizia que o Pelé indicou a sua contratação, realmente foi a primeira vez que o Pelé indicou alguma contratação para o Santos, e ele dizia que era um orgulho muito grande. Eles jogaram junto na Copa de 66, então era um orgulho dele ter jogado do Santos e principalmente ter sido uma indicação do Rei Pelé, né? E olha a responsabilidade, né, dele quando chegou no Santos por ter sido uma indicação do Rei Pelé. O Alcindo foi revelado no Grêmio e ele se tornou no Grêmio o maior artilheiro da história do clube. Ele que jogou 378 jogos e marcou 230 gols. É o maior artilheiro, sem dúvida, da história. Jogou pela seleção brasileira também, participou da Copa do Mundo de 66, mas teve uma passagem rápida pela seleção. Foram 7 jogos e 1 gol marcado. Esse foi o Alcindo, esse é um dos craques que a gente acaba conhecendo, pesquisando um pouco mais a história do Santos e vendo que esses craques realmente fizeram a diferença no futebol, não só com a camisa do Santos, mas com a camisa também de outros grandes clubes do futebol brasileiro. Essas imagens são do acervo do João Salum, que foi presidente do Avaí em 2 mandatos, né, no mandato de 1974 até 76, e um outro mandato dele de 1980 até 1983. Uma outra curiosidade da partida, o estádio, o Adolfo Conde, ele foi a casa do Leão da Ilha, né, do Avaí, até 1983. Então, essa era realmente a casa do Avaí até, podemos dizer, ali, início dos anos 80. Beleza, galera? Você que curtiu esse conteúdo, deixa o like, compartilha, porque ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E não se esqueça, em dias de Jogos do Santos, sempre tem Nostalgia Alvinegra aqui no canal de Branco e Preto. Beleza? Um bom jogo a todos. Abraço. Valeu!